Olá, seja muito bem-vindo. Esta aqui é a nossa lição da Escola Sabatina, na verdade, o comentário da lição da Escola Sabatina do nosso 13º sábado. A lição que nós estamos estudando é o amor e a justiça de Deus e você é nosso convidado especial para estar aqui junto com a gente. Eu sou o pastor Lúcio, pastor aqui da igreja do Parque Araribá, do Jardim Ingá e do Jardim Catanduva, as três igrejas que fazem parte do nosso distrito pastoral aqui na cidade de São Paulo. E você é muito bem-vindo a esse momento especial, onde nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa antes de começar a falar sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Nós já chegamos no último dos sábados do trimestre. Ou seja, se você ainda não tem lição da Escola Sabatina, corre, baixe a sua lição da Escola Sabatina, encontra ela para comprar na Associação Paulista Sul, ou então vai a algum lugar, mas o importante é que você tenha esse conteúdo, esse material que é tão importante para o nosso aprendizado. Eu já tenho aqui na minha lição, a minha lição no meu modelo online está aqui embaixo no meu tablet, onde eu vou estudar durante todo esse próximo trimestre. E a próxima lição da Escola Sabatina tem o título de Alusões, Imagens e Símbolos. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder estudar também esse tema, que vai nos ajudar a aprender mais sobre a palavra de Deus. Como eu falei, é nosso 13º sábado, por isso não dá mais tempo de você ir falar assim, mas eu não gosto muito de usar a lição nesse formato, naquele outro formato. O importante é que você tenha a lição da Escola Sabatina. Se você ainda não tem, corra atrás, vá atrás, busque a lição da Escola Sabatina, porque isso vai fazer muito bem para você, para a sua vida espiritual. O título dessa semana é O Amor é o Cumprimento da Lei e é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse nosso comentário da lição. Eu queria te convidar para fazer uma oração junto comigo, pode ser? Feche os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus. Pai querido, por favor, nesse momento nós vamos abrir aqui a sua palavra, vamos falar um pouquinho sobre o que o Senhor gostaria para a nossa vida e é por isso que nós estamos juntos, te implorando que o Senhor esteja ao nosso lado, cuidando da gente e nos abençoando, nos dando a sua paz, a sua segurança para podermos sim aprender cada vez mais do Senhor. Fica ao nosso lado e nos guia, nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, lição da Escola Sabatina. Na verdade, primeira coisa, a gente tem que ir para a nossa Bíblia. Nós vamos primeiro para Romanos, no capítulo 13, no verso 8. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e eu vou ler junto com você. Romanos, no capítulo 13, no verso 8. Opa, passei Romanos. Romanos, no capítulo 13, no verso 8. Eu convido você aí para ler junto comigo na sua Bíblia, na sua lição da Escola Sabatina. O importante é que você leia esse texto também. Na minha Bíblia ele fala assim, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Como assim? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lição dessa semana falou sobre várias coisas que são interessantes e importantes, mas nós aqui precisamos parar em várias delas para continuar aprendendo um pouquinho, né? Meu tablet começou a cair, mas eu vou dar um jeitinho aqui, ó. Pronto, parou. Nós vamos precisar aprender vários conceitos que talvez você já conheça, mas que em algum momento você pode ter se esquecido. Por isso, vamos lá de novo para a lição da Escola Sabatina para a gente poder se lembrar desses conceitos que são tão essenciais para a nossa vida. Primeira coisa, ainda na lição de sábado, naquela introdução geral que acontece aqui em todo sábado, nós precisamos entender que a compaixão é essencial na maneira como Deus lida com cada um de nós. Primeiro, a compaixão dele pra gente, e isso acontece quando Jesus vem, morre por mim e por você, quando ele estende pra gente a nossa salvação a partir da graça dele, e obviamente expressa de forma muito grande na cruz do Calvário, mas também a compaixão é o que deve acontecer no nosso relacionamento com as outras pessoas. E vamos parar para falar sobre compaixão? Como é difícil a gente ter compaixão das outras pessoas? Porque assim, nós olhamos para as pessoas que estão próximas da gente e se elas não se parecem com a gente, esse é um costume nosso, tá? Se elas não se parecem com a gente, não existe compaixão. Nós aqui ignoramos o desejo, ou então a vida do outro e achamos que todos têm que ser como nós. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos indo exatamente contra o que a lei do Senhor fala pra gente. Afinal de contas, a lei do Senhor, ela é simples, ela é eficaz e diz pra gente que a lei é, na verdade, a expressão do amor. Então, quando eu olho para a lei de Deus, eu estou olhando para a expressão do próprio amor. É como Deus se manifesta para explicar para a gente o que é realmente o amor. Afinal de contas, você achava aí que lei era simplesmente alguns preceitos para você seguir? Nós vivemos no Brasil, né?
No Brasil, a maioria das pessoas olham para a lei e acham que a lei é alguma coisa que você deveria seguir porque é uma obrigação, porque você não tem outro jeito, senão você vai para a cadeia. Mas quando eu olho para a lei de Deus, não é exatamente isso. Porque a lei de Deus, ela na verdade é a expressão do próprio caráter do Senhor. E se Deus é amor, a lei também é amor. E é sobre isso que nós vamos falar durante toda a lição da Escola Sabatina dessa semana, nesse nosso comentário, onde vamos aprender mais algumas coisas importantes. O último dos pontos aqui, quanto aos sábados, ou quanto à lição de sábado, é que nós deveríamos sim olhar para a lei como vou ler a frase para ver se consigo me explicar melhor. Se o amor é de fato o cumprimento da lei, então nós jamais devemos pensar na lei de uma forma separada com o amor. Ou seja, quando olhamos para a lei, precisamos sim nos lembrar do amor. E quando olhamos para o amor, precisamos lembrar que quem ama também adora a Deus com a própria lei dele. Lição de domingo. A lição de domingo começa falando exatamente com o título de A Lei do Amor. E ao falar sobre a lei do amor, nós precisamos entender como é que o amor de Deus se manifesta a cada um de nós. A lei de Deus, quando nós entendemos ela, nós precisamos começar. Acho que alguém ganhou. Tô gravando na quinta-feira, logo depois ou bem no finalzinho do jogo. Eu dificilmente assisto jogo de futebol, então eu tô gravando aqui, mas a quantidade de fogos ou o Palmeiras ou o Corinthians ganharam. Então, vamos descobrir depois. Quando eu abro minha Bíblia e eu leio ali os 10 mandamentos, lá em Êxodo no capítulo 20, eu preciso me lembrar que os 10 mandamentos, eles sim começam no verso 3 desse capítulo, mas os versos 1 e 2 são tão importantes quanto, na verdade, eles são a base do que vai começar acontecendo a partir do verso 3. Quer ver só? Verso 1 e o verso 2 de Êxodo no capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa que eu preciso aprender aqui é que esse Deus que se apresenta pra gente não é um Deus distante, não é um Deus afastado que só manda recados, mas ele mesmo fala com o povo. O Senhor falou todas essas coisas dizendo. Esse é o verso 1. Ele quer um relacionamento com a gente. A segunda coisa é que no verso 2 ele se coloca como um Deus que apresenta pra gente quem ele é, de onde ele veio, e a terceira coisa é que tipo de coisa ele vai pedir para a criatura. Afinal de contas, quando a gente olha para os outros deuses da antiguidade, eles, obviamente, não eram deuses verdadeiros, por isso os seres humanos que tentavam adorar a esses deuses, eles tentavam adorar, mas eles tinham que ficar adivinhando. Mais ou menos assim. Imagina lá quando Baal era adorado e Elias vai ali ter aquele embate com Acabe em cima do Monte Carmelo, e ali são dois altares, um altar dedicado a Deus, outro altar dedicado ao deus Baal, e eles começam a orar, começam a sacrificar, começam a fazer muitas coisas, dizendo assim: eu não sei o que o meu Deus quer. Então, já que eu não sei o que meu Deus quer, eu vou fazer de tudo para ver se de alguma forma eu consigo chamar a atenção dele. Quando Elias chega, ele simplesmente se ajoelha e ora. Percebe qual é a diferença? Um grupo, ele está ali fazendo todo tipo de coisa, simplesmente Elias chega e ora. Então, o que é que Deus mostra pra gente com isso? Quando Deus dá para o povo de Israel os mandamentos, os 10 mandamentos, ele estava dizendo, obviamente, primeiro, ele era o Deus verdadeiro. Segundo, ele era um Deus vivo. Terceiro, ele queria um relacionamento, ou seja, um contato genuíno com a criatura. Quarta coisa, ele sabia exatamente o que ele queria, ou seja, falando para aqueles ex-escravos que tinham acabado de ser retirados da terra do Egito, onde eles tinham que servir por causa do castigo, por causa da chicotada, por causa dos egípcios que poderiam vir ali e matar um escravo e ninguém ficaria de olho neles porque eles eram senhores dos escravos. Agora aparece um Deus e ele não fala sobre morte, ele fala na verdade sobre bênção, a bênção que poderia vir para aquele povo se eles continuassem seguindo e obedecendo ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao Deus que tinha retirado eles do Egito, que se importava com eles e que agora estava dando para eles exatamente o princípio do que eles deveriam seguir. Além disso,
quando a gente começa a ler os 10 mandamentos, nós percebemos que eles têm uma divisão, né? Os primeiros 4 mandamentos falam sobre uma coisa, os últimos 6 mandamentos falam sobre outra coisa. Jesus, quando é indagado ali em Mateus 22, ele responde, né? Ame a Deus de todo o seu coração e depois ame ao próximo como a si mesmo. Como o resumo da lei de Deus, como o resumo daquilo que era o essencial para a vida deles. Só que além disso, existe um outro ponto que eu preciso colocar aqui. Já que eu estou falando sobre relacionamento, eu também preciso dizer para você que o Deus do relacionamento também é o Deus que explica para você qual é a base do relacionamento entre ele e a gente. Ou seja, Deus e a criatura se relacionam guardando os 4 primeiros mandamentos. Primeiro, você não coloca outro ser na frente dele. Segundo, você não toma o nome de Deus de qualquer jeito. Melhor, não cria imagens, ou seja, não limita o tamanho de Deus para não atrapalhar você a compreender quem é esse Deus. Terceira coisa, você não cria imagens de forma alguma. Não, melhor, você não toma o nome de Deus em vão, não fala o nome dele de qualquer jeito, porque o nome dele é muito santo, é muito sagrado. E quarto, você obedece ele guardando um dia especial que ele escolheu para você. 4 mandamentos que falam sobre o nosso relacionamento com Deus, uma forma simplificada de como Deus ficaria feliz se a criatura estivesse obedecendo a ele. A segunda parte fala sobre os outros pontos que são para a gente reconhecer e nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, começando com honrar pai e mãe. Para pensar o quanto isso é importante. Afinal de contas, se eu falo para você sobre hierarquia, eu preciso colocar seu pai e sua mãe acima de você. Afinal de contas, eles geriram você, não simplesmente por um processo biológico, mas eles também foram os responsáveis por cuidar e dar o mínimo de atenção, o mínimo de direcionamento para você. Ou seja, honrar pai e mãe também, ou melhor, começa com o relacionamento entre nós e depois aponta para Deus também. Logo depois vem aquele: não mate, não roube, não minta, não cobice, não adultere. Todos esses regras que deveriam ser eficazes para manter o relacionamento naquela sociedade onde eles viviam, trazendo para eles um relacionamento adequado entre aquelas criaturas, entre aqueles seres humanos. Mas presta atenção como é que Deus esquematiza, Deus coloca exatamente coisa em cima de coisa para que eles pudessem compreender a base da lei de Deus. Eu vou ler o último parágrafo da lição de domingo porque ele fala muito ao meu coração. Diz assim, ó: o amor de Deus é a base da sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. Alguns dizem assim, ó: não precisamos guardar a lei, só precisamos amar a Deus e ao próximo. Mas à luz do que nós estudamos desde o primeiro sábado, desde a primeira semana desse trimestre, nós entendemos que essa ideia de separar a lei e o amor não faz nenhum sentido. O sentido está em você amar ao Deus Todo-Poderoso. O sentido está em você se relacionar com o Deus Todo-Poderoso e com isso você também guardar a lei de Deus. Vamos lá, lição de segunda-feira. Na lição de segunda-feira tem um título de A Lei é Santa, Justa e Boa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento da lei. Quando Deus aparece e fala para o ser humano, ele usa ali, né, de alguma forma, o seu apóstolo para apontar para a gente as coisas que são importantes, né? E aí eu vou lá, por exemplo, para Romanos no capítulo 6, os versos 1 a 3. Vamos ler? Eu li aqui, ó, Romanos 6, de 1 a 3. O apóstolo Paulo fala assim, ó: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos também batizados na sua morte? E eu vou ler o segundo texto, Romanos 7, do 7 ao 12, que fala assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse que era concupiscência ou dizendo, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é justo
santo e bom. Complicado? Não, não é. Porque o apóstolo Paulo ele coloca coisas muito simples aqui, dizendo pra gente, primeiro, a graça não é um incentivo para você continuar pecando indefinidamente. Na verdade, quando eu falo sobre a graça do Senhor, eu estou falando sobre a forma como Deus age para resolver o problema do pecado, não para te dar uma desculpa para continuar pecando. O segundo ponto que o apóstolo Paulo coloca é que a lei de Deus é santa, justa e boa. Afinal de contas, a lei de Deus ela tem mais um propósito, ou mais uma base que é muito importante para que eu e você percebamos. E sabe o que é? É de compreender que o Deus Todo-Poderoso, ele vem e nos dá a lei para que nós possamos compreender onde nós estamos errados. Percebeu? A lei não traz salvação. A salvação vem só de Jesus e ponto, acabou. Mas a lei é santa, justa e boa, ela é separada, ela é justa e ela é boa para o ser humano porque ela identifica, dizendo assim: olha, você tem um problema nesse lugar aqui. Por isso, esse problema nesse lugar precisa ser tratado. Ou você tem um problema naquele outro lugar e esse problema precisa ser tratado agora. Por isso, você deveria sim prestar atenção naquilo que a lei coloca para gente. A lei não é um castigo. A lei, na verdade, são dicas valiosas para que você saiba o caminho a seguir. É assim que Deus coloca para a gente a salvação. Leio para você alguns trechos aqui da lição de segunda-feira. Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei, ao mesmo tempo oferecer a sua graça. Com isso, o Senhor poderia ao mesmo tempo ser justo e justificar os que creem. Que expressão extraordinária desse amor, não é mesmo? Assim, a lei de Deus não é invalidada pelo plano de redenção. Em vez disso, ela é confirmada. Infelizmente, alguns dos nossos amigos e irmãos de outras denominações vêm com essa história de vez em quando para a gente, dizendo assim: olha, se o Deus que nós acreditamos morreu na cruz, então ele também cancelou a lei. Ou seja, você não precisa mais guardar nada. Só que quando eu vou para a Bíblia, eu entendo, na verdade, o contrário. Eu não entendo que Deus cancelou a lei, mas que ele cumpriu, ele serviu exatamente o que a lei pediu para ele fazer. E ao servir o que a lei pediu exatamente para ele fazer, ele estava dizendo para mim e para você: guarde a lei, porque ela é importante. Faça isso, confirme ela, porque quando você confirma a minha lei, eu estou te ajudando a você continuar no meu caminho. É assim que Deus trabalha com a lei dele. Ao fazer isso, ele não está dizendo pra gente: olha, cometa pecados, faça o que você quiser porque está tudo certo. Não, não é isso que ele está falando. Ele, na verdade, está pontuando pra gente que nós precisamos da graça dele para receber a salvação, porque nós não temos em nós mesmos poder para buscar a salvação, porque o pecado, aquilo que descumpre a lei, é muito grande na nossa vida. E nós não temos poder para realmente parar e não retornar para o. Ou melhor, nós não temos poder para sair do pecado e retornar para Deus, a menos que Ele vá e nos busque, porque nós sim conseguimos identificar pela lei, mas o trabalho de buscar, da graça, isso só vem de Deus. Deixa eu puxar mais duas frases que estão aqui na lição de segunda-feira ainda. E aqui na minha lição eu li assim, ó, antepenúltimo parágrafo. A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas entre outras coisas, torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. Segundo ponto, que continua, lógico, esse mesmo pensamento, né? Ela revela como nada mais a nossa necessidade de salvação, que só pode vir por meio de Cristo Jesus. Assim, eu posso usar agora o texto do apóstolo Paulo, outro deles, Romanos 3,31, onde o apóstolo Paulo diz exatamente assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós estabelecemos a lei. Eu posso ler em uma outra versão. Eu estava lendo na revista corrigida, mas eu vou ler agora na nova versão internacional, que fala assim, ó. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós na verdade confirmamos a lei. E é nesse caminho que nós devemos compreender o que Deus fez por nós, através da lei dele. Ele nos confirma como seus fiéis seguidores e nos dá a graça dele quando nós escolhemos seguir a lei do Senhor. Vamos lá, lição de terça-feira. E o subtítulo da lição: Lei e Graça. E para falar sobre lei e graça, eu preciso puxar você aqui para tentar entender um pouquinho como é que funciona a salvação.
em muitos lugares, eu já passei um pouquinho essa ideia para você lá na lição de sábado, em muitos lugares, quando outros deuses eram adorados, principalmente na época da Bíblia, eles não tinham ideia do que os outros deuses queriam, porque afinal de contas não eram deuses verdadeiros, não eram deuses que podiam falar, mas eles então ficavam fazendo ali centenas de coisas diferentes para tentar alcançar uma graça daquele Deus. Quando o Deus verdadeiro aparece, ele nos aponta dizendo que ele é o Deus verdadeiro, dizendo exatamente o que ele precisava. Por isso, ele coloca a lei de Deus. Mas ele deixa muito claro: a lei de Deus, obviamente, é muito importante, ela tem que estar escrita no nosso coração. Vamos lá para esse texto. Jeremias 31, eu vou ler com você o 31 até o 34, que fala assim, ó. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que faria um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto em que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que eu vou fazer com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque eu perdoaria a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Coisas lindas estão escritas aqui e a gente pode parar um pouquinho para pensar, nos lembrando que o Deus Todo-Poderoso, na verdade, ele sempre diz para a gente que ele está cuidando de nós, ele está à nossa disposição, não simplesmente como uma lojinha de presentes que eu vou lá e compro alguma coisa, mas ele está sempre pronto para perdoar a nossa maldade e nunca mais lembrar-se dos nossos pecados. Mas tem um contexto para isso. O contexto para ele falar isso é sobre escrever a lei dele no nosso coração. Será que você aí já permitiu que Deus escreva a lei dele no seu coração? Afinal de contas, isso é uma coisa muito complicada, porque disso depende de você dizer não para o seu próprio eu e permitir que o eu dele habite a sua vida. Exatamente assim, quase como se fosse um transplante. E essa imagem do transplante espiritual de coração é exatamente o que a Bíblia fala pra gente. Afinal de contas, ele diz assim: Eu queria tirar esse coração de pedra e colocar em você um coração de carne. Ele também diz que ele escreveria no nosso coração de carne, no nosso novo coração, a lei dele. E isso significa que Deus tem um plano para aqueles que continuam seguindo o seu caminho. Afinal de contas, é pela graça que ele nos alcança. É pela graça que ele nos dá um novo nascimento, porque nós não merecemos. Graça quer dizer isso. Nós não merecemos, mas nós recebemos de presente do Senhor uma maravilha que Ele tem preparado para a gente. E essa maravilha significa que nós aqui podemos ser perdoados, amados, cuidados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Ele nos explica também de que nós não podemos ser salvos pela guarda da lei de Deus. Afinal de contas, apesar da lei ser dele, não existe ser humano nenhum que consegue sequer não consegue se manter constantemente na lei do Senhor. Por isso, eu e você aqui precisamos entender que o plano dele não era que você guardasse a lei 100% e ficasse anos e anos sem pecar. Mas o plano de Deus para mim e para a sua vida era que nós nos entregássemos a ele e pela graça nós recebêssemos a salvação. Quando eu penso em graça, e inclusive agora veio na minha mente, eu lembro de uma história que obviamente a lição não fala, porque eu que me lembro sobre isso, falando sobre a história de Sansão. Sansão, por várias vezes, ele é chamado ali para batalhar contra os filisteus. E toda vez que ele vai aos filisteus, existem algumas frases que são padrão ali. Quando ele vai a serviço do Senhor para salvar o povo de Deus dos filisteus, sempre existe a expressão e o Espírito Santo o tomou, e então ele faz alguma coisa. O Espírito Santo o toma e ele então faz alguma coisa. Mas tem um momento quando ele sai do caminho de Deus. E essa frase não aparece mais. Sansão não tinha força nele mesmo.
Não é que simplesmente os cabelos grandes significavam que ele tinha força, mas na verdade os cabelos grandes dele eram um símbolo de que ele tinha um acordo com o Deus Todo-Poderoso. Esse acordo feito no juramento que ele fez de ser uma pessoa entregue nas mãos de Deus, desde criança até a sua idade mais velha. Percebe? Esse é o chamado. E Deus usa o Espírito Santo para tomá-lo e fazer as coisas especiais. Me lembrei de uma outra história. Gideão. Toda vez que Gideão vai à batalha, ou a batalha que Gideão com os 300 vai, aparece ali a seguinte expressão: eu os darei nas tuas mãos, eu vencerei esse povo. É isso que Deus quer fazer com a gente. Isso não quer dizer que o povo de Gideão batalhou com todas as suas forças, não, porque foi Deus quem entregou nas mãos dele o povo que eles precisavam batalhar, que eles precisavam dominar, se eu não me engano, nesse momento, os filisteus. Percebe que o Deus que nós acreditamos não é um Deus que nos coloca na batalha, mas é um Deus que encara a batalha pela gente. Ele nos coloca lá, sim, obviamente, mas porque a batalha já está vencida. E é por isso que nós devemos guardar a lei de Deus. Não é para vencer as batalhas, mas é porque a batalha já está vencida. Vou ver se eu explico de novo, tá bom? Não existe essa história de que você pode guardar a lei de Deus porque você é poderoso, porque você tem condição de guardar, porque nós não conseguimos guardar a lei de Deus sozinhos, mas o Deus Todo-Poderoso, para nos salvar, Ele nos dá de presente. Ele nos dá de presente a salvação. E ao nos dar de presente a salvação, Ele nos pede, agora, por favor, guarde a lei. Porque se você guardar a lei, você vai estar salvaguardado. Quase como se você tivesse um lugar para se esconder das armadilhas do diabo. Assim que você começa a guardar a lei de Deus, você tem um lugar para se esconder das armadilhas do diabo. Muito bom, né? Deixa eu ir aqui para a lição de quarta-feira. E agora, quando eu chego na lição de quarta-feira, o subtítulo é O amor é o cumprimento da lei. Exatamente o título principal. E então eu entendo que aqui eu vou conseguir o cerne do que essa lição quer falar pra gente. E vamos lá, então. Não exagero em enfatizar que existe uma forte relação que existe entre o amor e a lei de Deus. Na verdade, de acordo com as Escrituras, amar é cumprir a lei de Deus. Então, se amar é cumprir a lei de Deus, eu preciso entender alguns dos pontos aqui. Nós já lemos Romanos 13, do 8 a 10, lembra disso? Porque foi quando nós lemos lá o verso para memorizar. Mas eu queria ir para um outro texto do apóstolo Paulo. Isso aqui está em Gálatas, no capítulo 5. E aí eu leio assim, Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre em uma só palavra. É nessa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo para a gente que o cumprimento da lei é exatamente o amor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que tipo de amor, na verdade essa é a pergunta que nós temos que ter, então que tipo de amor cumpre a lei? Afinal de contas, como é esse amor? E exatamente nós conseguimos entender quais são esses preceitos, esses princípios, para eu conseguir encontrar exatamente do que a lei, ou melhor, que o apóstolo Paulo está falando sobre esse amor, quando eu vou ali para Mateus no capítulo 23, no verso 23. O próprio Jesus, dando uma bronca nos escribas e fariseus, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro, e do cominho, e desprezais as mais importantes leis, ou a mais importante lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não é que Deus está abolindo aqui os 10 mandamentos, ou então que Ele está abolindo aqui o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que Ele está falando para a gente é o seguinte, que não dá para você querer ser certo em uma área da sua vida e não ser certo na outra. E, infelizmente, muitas vezes nós aqui somos tentados pelo próprio diabo a olharmos para as outras pessoas e criticar, e apontar o erro, e identificar nelas coisas ruins, porque nós estamos tentando esconder as nossas coisas ruins. Todos nós temos coisas ruins, tá bom? Não é que eu tô salvo, ou então que você tá salva. Não, não é isso. Todos nós temos coisas ruins e nós só temos a salvação se estivermos ao lado de Cristo Jesus, porque é somente com Ele que nós aqui poderemos encontrar a salvação, e a salvação vem somente pela graça. Por isso, Jesus, falando com os escribas, ele aponta pelo menos 3 coisas que são a base da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Vamos para o juízo?
Quando a Bíblia fala sobre juízo, ele não está falando sobre um julgamento, onde tem ali o seu juiz, onde tem ali o advogado de defesa, o advogado de acusação, mas ele está falando sobre as coisas que são corretas. Não dá para você querer ser um cristão e não guardar as coisas corretamente. Eu não estou falando só sobre a lei de Deus, não, tá? Eu estou falando sobre tudo, absolutamente tudo, todo o nosso proceder. Nós precisamos ser corretos em tudo o que nós fazemos. A segunda coisa é que nós também precisamos aplicar a misericórdia. Misericórdia é você olhar para aquela pessoa que deve para você e ter compaixão dela. Ter, de alguma forma, a intenção do perdão. Isso é misericórdia. E por último, a fé. É somente pela fé que nós podemos ser salvos. Mas a fé em quê? Em Cristo Jesus. Não dá para você falar sobre juízo, misericórdia, sem falar sobre Cristo Jesus. Afinal de contas, é Ele quem traz para a gente a salvação. Muitas vezes nós acabamos omitindo isso e fazendo somente aquilo. Por isso é importante que nós observemos tudo. A lição da Escola Sabatina continua com 2 trechos. Eu quero ler para você esses 2 trechos, tá bom? Isso se aplica de maneira tão especial, falando sobre a lei, a justiça, a misericórdia e a fé, né? Isso se aplica de maneira tão especial a um mandamento em particular, um mandamento do sábado. E eu achei muito interessante essa aplicação, porque agora a lição da Escola Sabatina traz o sábado para a gente poder compreender. Afinal de contas, quando eu olho para o sábado, eu posso ver que o próprio sábado está integralmente ligado à libertação e à justiça. Afinal de contas, o sábado é o dia para a gente não olhar para as nossas coisas particulares. Mas que tipo de coisas nós deveríamos fazer? Então, se eu não tenho que olhar para as minhas coisas particulares, o sábado é o dia para eu atender ao próximo, ao necessitado, com obras de amor e justiça em favor aos outros. Não é o dia de dormir. Não é o dia de eu me largar lá em casa e não fazer mais nada, mas na verdade é o dia de eu estar a serviço do Senhor para cuidar das outras pessoas. É para isso que o sábado foi feito. Vou repetir, não é o dia de dormir. Quando a gente fala sobre descanso, não quer dizer que você vai se trancar na sua casa depois do culto e vai ficar lá para sempre. Não é isso. O sábado, na verdade, é o dia que você deveria compreender para a sua entrega total ao Senhor, que você deveria dedicar todas as 24 horas a serviço do próximo, buscando o bem do outro, porque é assim que nós fazemos a vontade de Deus. Afinal de contas, o Deus que nós acreditamos, ele coloca como as 3 coisas, lembra? Obras de amor, justiça, mas isso tudo vem daquelas 3 palavrinhas que em Mateus 23, as coisas mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só que legal. Isso tudo eu aprendo quando eu estudo a lição da Escola Sabatina e isso aqui é muito legal. Deixa eu passar para quinta-feira e agora eu preciso terminar porque meu tempo está indo embora. Quinta-feira, o subtítulo é Acima de tudo, amem uns aos outros. Esse daqui é um dos textos mais legais que eu entendo a partir do que a Bíblia fala pra gente. Lá em João 13, no verso 34 e 35, Jesus coloca um outro preceito para sermos reconhecidos como cristãos. Ele fala assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Me fala, qual foi o tipo de amor de Deus para nós seres humanos? O que é que Jesus fez por você? Se você precisa entender exatamente isso. O que é que Jesus fez quando ele fala assim, amem-se uns aos outros? Jesus se entregou em uma cruz. Foi isso que ele fez. Ele morreu por mim e por você. Ou seja, quando ele fala sobre amor, ele não está falando sobre essas declarações falsas que a gente faz de vez em quando, falando assim, eu te amo, eu gosto de você, você é muito legal, você é presença. Estou brincando aqui, mas veja se você consegue entender o que é isso. Mas ele pessoalmente se entrega por mim e por você, dando a própria vida pelo ser humano. O chamado de Jesus para mim e para você não é para frequentarmos a igreja. Por favor, a igreja tem seu lugar, tá? Mas o chamado de Jesus não é para nos vestirmos bem, terno e gravata, vestidos longos, ou então uma roupa que você acha que é adequada para a igreja. Não é isso. Isso também tem o seu lugar. Mas o que Jesus nos chama para fazer é que nós os amemos uns aos outros.
Essa é a marca do cristão. É quando você ama ao invés de odiar. É quando você tem palavras de amor e de bondade, ao invés de ter crítica e reprovação. É quando você compreende que Deus nos chama para esse amor entre os seres humanos ser a manifestação de todo o amor dele aqui na Terra. Me deixa ler um texto da profetisa inspirada, Ellen White, que fala assim, ó. O amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João 15, 12, quando amarmos o mundo assim como ele amou, então a sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Desejados às Nações, na página 516. Percebeu? Nós só teremos o céu no nosso coração quando nós amarmos uns aos outros. Esse é o chamado de Jesus para mim, porque para mim é difícil fazer isso, mas é o chamado de Jesus para você também. Entenda, Jesus nos chama para que nós possamos entregar a nossa vida a serviço dos outros, e é só aí que nós estaremos fazendo a vontade dele. Vou ler o último texto de Ellen White, assim a gente termina esse nosso comentário aqui, pode ser? Desejados às Nações, na página 515. Eu li agora para você, 516. Estou voltando uma página, tá? 515. Lá ela fala assim, ó. Quando compreendemos que somos colaboradores de Deus, as suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Moisés, quando chamado a servir um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa: a minha presença irá contigo e eu darei descanso. Essa promessa pertence a todos aqueles que trabalham como representantes de Cristo em favor dos seus aflitos e sofredores. Percebe aí? Todos aqueles que trabalham como representantes de Cristo em favor dos seus aflitos e sofredores. Que Deus abençoe você e que você compreenda o ponto principal desses últimos 13 sábados, que foi entender que o amor é o cumprimento da lei. E aí você vai poder ser muito mais feliz. Percebe? A lição da Escola Sabatina desse trimestre está acabando. E eu preciso que você compre a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Ah, pastor, eu não tenho como comprar, é muito difícil para mim. Então faz uma coisa. Baixa aqui nesse link da lição da Escola Sabatina. Baixa ele, por favor. É só você baixar no seu celular, no seu tablet. Se você está me assistindo aqui, é provável que você tenha pelo menos um celular ou pelo menos um tablet. Aí você baixa lá e estuda a sua lição da Escola Sabatina. Se você não gosta, então vai comprar a lição em papel, porque é muito importante que você tenha esse material, porque assim a igreja inteira vai poder aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, vai fazer com que nós aqui possamos estar mais próximos do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Nós vamos fazer a última oração desse trimestre e eu te encontro aqui na semana que vem, tá bom? Vamos orar? Deus querido, Pai de amor e bondade, nós aqui entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, implorando, por favor, nos ajuda a amar mais as outras pessoas. Cuida da gente e nos guia e abençoa cada irmão e cada irmã que estamos assistindo agora. Cuida de nós. Pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe você. Até o próximo trimestre. Semana que vem. Tchau, tchau.